Então vamos à luta, vamos nós. Primeiro agradecer o convite. Só convido para momentos quentes, né? Momentos de forte turbulência. Quando o cenário está de calmaria, aí nem faz. Nem se... A gente chama para tomar cachaça. Pois é. Então agradecer o convite, trocar aqui umas figurinhas. É isso, a Valéria vai ser repetição, porque vai ser um pouco uma fala que eu fiz no próprio sábado, nessa reunião. Então para ela é melhor sair para tomar uma cachaçinha, não vai perder grande coisa não. Para os outros também não vão perder grande coisa não, é só mesmo trocar ideias, né? Estava querendo ouvir, né? Ouvir. Eu acho isso, acho que nós estamos num momento de fortes turbulências, muitas incertezas. O Brasil não é uma ilha, né? O país reflete o que se passa no mundo, interfere no mundo, tem um peso no mundo também, né? E o mundo é isso que a gente está acompanhando. O mundo parece que está virando uma chave. Para onde vai ninguém sabe, né? Mas parece que nós estamos vivendo uma certa ruptura, uma certa quebra dessa ordem mundial que já vinha de algumas décadas, né? Nós estamos vivendo talvez estamos vivendo um embate entre um mundo unipolar, com os Estados Unidos mandando, com hegemonia, para um mundo multipolar, onde outras potências vão aparecendo, uma potência econômica que vai se colocando com muita força no mundo, a China, impressionante, né? Crescimento econômico, crescimento tecnológico, crescimento militar, né? Uma potência militar que vai também se impondo, vai jogando um peso no tabuleiro internacional. Depois do desmonte da União Soviética, a Rússia volta a ter um grande peso. Então nós estamos numa briga entre um mundo unipolar de hegemonia estadunidense para um mundo multipolar. Para onde isso vai, ninguém sabe direito. O Trump é a expressão exatamente desse momento altamente conflitivo. Altamente conflitivo. Ele reflete, o Trump é o resultado do que foi o desmonte neoliberal nos Estados Unidos, no mundo, é o resultado da decadência do império, né? Mas, lógico, o império decadente fica mais agressivo ainda, né? Como disse um rapaz nessa reunião, um rato acuado fica mais violento, né? Então fica mais agressivo. O próprio movimento que está sendo feito nos Estados Unidos, isso não é um movimento recente, já há algum tempo que os Estados Unidos, também com os democratas, vem adotando uma postura belicista, arrogante no mundo, né? E vem adotando uma postura protecionista, mas agora isso se radicalizou. O Trump é a expressão dessa radicalização. O slogan MAGA, né? Tornar a América grande novamente, o próprio nome já diz, é a compreensão de que o império estava decadente e eles estão precisando fazer um movimento para ver como tornam a América grande novamente, né? Então isso é a expressão do declínio do império, mas é a expressão da arrogância do império, né? A arrogância para fora, a gente está vendo toda essa questão do tarifaço, da política migratória. Arrogância para dentro, um dos setores mais afetados nos Estados Unidos na atualidade. Eu fiquei impressionado com o relato feito ontem pelo Jamil Chad, é exatamente a área da educação nos Estados Unidos, está sendo duramente afetada. É um processo de regressão, de perseguição, de macartismo violentíssimo que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, nós estamos nesse mundo. Para onde isso vai dar? Isso interfere no Brasil, né? Isso interfere com muita força no Brasil, né? Você pega, antes de entrar aqui, Valéria, eu fui lá bater o olho no UOL, site UOL, que é o principal site noticioso hoje do Brasil, né? O que dá a manchete do site UOL? Trump escala guerra comercial e ameaça a China com 50% de taxação. Essa é a manchete, né? Aí a chamadinha é: bolsas pelo mundo têm dia de alta volatilidade com incerteza sobre tarifas de Trump. Ou seja, o mundo está em ebulição. Para onde vai dar essa desgraça? Ninguém sabe direito. Ninguém sabe direito. Agora, que vai ter reflexos em todos os países, e inclusive no Brasil, que não é qualquer país no mundo, é uma grande economia, né? E isso vai ter. Você pega, eu falava no sábado na reunião,
CEO do JP Morgan, né, um dos principais bancos dos Estados Unidos, divulgou no sábado, um texto onde ele diz que as chances de recessão no mundo com Trump subiram para 60%, ou seja, nós podemos estar caminhando para uma recessão mundial, com tudo isso, com tudo que acarreta para os povos e para a luta interimperialista no mundo, né? Na quinta-feira passada, o próprio Fundo Monetário Internacional divulgou um alerta, uma nota, um tom de alerta, e afirmou que o tarifaço do Trump ameaça a economia mundial, entre aspas, ameaça a economia mundial. Então é nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Essa situação internacional, no meu entender, vai cada vez nos afetar mais. Já estava afetando, que o diga a tentativa de expansão da OTAN e a reação da Rússia na Ucrânia, que o diga a ofensiva sionista genocida em Gaza, de Israel e na Cisjordânia, e em vários países da região, Líbano e outros, né? Mas agora isso ganha uma outra dimensão. A questão internacional, no meu entender, necessita de mais debate entre a gente, mais debate no movimento sindical. Eu acho que o movimento sindical, inclusive, foi ágil, acertou ao produzir aquela nota das centrais sindicais, a CTB, uma das protagonistas, né? Apoiando o projeto de reciprocidade, né? A lei de reciprocidade aprovada por unanimidade no Senado e quase por unanimidade na Câmara, né? Deixou inclusive os bolsonaristas na defensiva. Bolsonaro era contra, mas o agronegócio pressionou o Bolsonaro a aceitar, porque o agronegócio pode sentir o baque desse tarifaço do Trump. Então acho que a nota das centrais sindicais foi muito interessante, mas talvez fosse o caso, e aí o Simpro tem um papel importante, de pensar mais ações. Se não é o caso de começar já a pensar em atos, em mobilizações, né? O Brasil é dos brasileiros, contra o Trump. Esse é o momento de denunciar o imperialismo, é o momento elevado de denunciar o imperialismo estadunidense, né? Coisa que a gente sempre denunciou, mas agora a bola está quicando, né? Tá aí a arrogância do império, tá aí o MAGA. Esse é o momento de colocar na defensiva os bolsonaristas. Cadê? O Zema não pôs o chapeuzinho do MAGA na Avenida Paulista? O Tarcísio não colocou o chapeuzinho do MAGA na Avenida Paulista? O Bolsonaro não bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos? Tinha lá uma enorme na Avenida Paulista. Esse é o momento de colocar os bolsonaristas, né? Esses falsos patriotas na defensiva, em função dessa questão internacional. Então, talvez fosse o caso de pensar outras ações, né? E talvez fosse o caso de começar a pensar atos, talvez inclusive pensando atos de rua, né? Você vê as manifestações que ocorreram nos Estados Unidos nesse final de semana, mais de 500 mil pessoas, né? Então pode estar, e manifestações na Europa, pode estar se criando um caldo de cultura para uma ação anti-imperialista mais forte, e essa é uma bandeira que sempre a gente teve com ela na mão, não é isso? A luta contra esse colonialismo, o império, né? É o momento de colocar os bolsonaristas na defensiva, esses falsos patriotas. Então, coloco aqui para a gente pensar o que mais daria para fazer. Acho que aí o governo poderia ter também um papel mais ativo. O governo está sendo muito cauteloso, né? Tá, inclusive esse negócio, não, o tarifaço no Brasil não foi tão forte assim, só 10%. Vamos ver quais vão ser as consequências, né? Vamos ver quais são as consequências. Bom, o governo está sendo cauteloso, né? Muita pressão, inclusive do setor empresarial, por cautela. Agora, não justifica talvez o governo ser cauteloso no debate político com a sociedade brasileira. Talvez valesse a pena seguir o exemplo muito interessante da presidenta do México, da Cláudia Sheinbaum, né? Ela está jogando o povo na rua em defesa da soberania nacional, né? Em defesa da economia mexicana, né? Está colocando o povo na rua, está politizando a sociedade, Talvez fosse um momento também de cobrar do governo Lula uma postura mais, tudo bem, não precisa ser uma postura de rompimento, né? De
colocar imediatamente a reciprocidade em prática, pode não ser, mas pelo menos de politizar o povo, aproveitar esse momento para politizar o povo. Então, sobre a questão internacional, eu queria dar esse pitaco inicial, achando, né, não é para seguir uma rotina de começar pela situação internacional para ir para a nacional, é achando que a situação nacional tem uma virada de chave, né? Se isso vai se dar ou não, vamos acompanhar, mas aparentemente mudou o quadro, né? Nós podemos estar num momento de grande turbulência mundial, de grande tensão mundial, de grandes mobilizações, e eu acho que a gente precisava estar antenado para isso. Volto a dizer, a nota das centrais foi muito positiva, talvez seja o caso de dar um passo adiante, por exemplo, com as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, né? Dar um passo adiante em termos de mobilização em defesa da soberania, em defesa da economia nacional, em defesa dos empregos, né? Então, essa é uma observação sobre questão internacional. Eu acho que quando a gente vem aqui para o Brasil, a situação também é essa, é de muito dinamismo. Por isso que eu brinquei que um debate é mais fácil fazer quando a situação está mais morna. Nós estamos numa situação de muito dinamismo, né? Você vê, semana passada, só para usar o exemplo da semana passada, quando saiu a pesquisa Quest, que mostrou que a popularidade, a aprovação do governo Lula caiu 11 pontos, né? Quando saiu a pesquisa Quest, bateu o maior chororô no campo popular e democrático no Brasil, né? Teve até uma matéria do site, se não me engano, foi do Metrópolis ou do Estadão, né, que dizia que o Sidônio tinha sofrido, o Sidônio, que é o novo ministro das comunicações do governo, publicitário, né, ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que o Sidônio tinha sofrido um baque, né, porque as pesquisas diárias, aqueles tracks, né, davam que tinha estancado a sangria, e de repente vem a Quest de um mineiro, é um mineiro que é o principal protagonista da Quest, Felipe Nunes, foi assessor inclusive do governador Pimentel aí, né? Vem a Quest e joga um banho de água fria, né? Dizendo que não adiantou nada, todo o esforço de mudar a comunicação não adiantou nada, que continuava afundando e afundando em ritmo acelerado. Aí baixou a depressão. Algumas pessoas antes mesmo já estavam falando com as outras pesquisas, porque isso foi uma sequência de pesquisas. Desde janeiro houve uma mudança de patamar, antes estava tudo pau a pau. A partir de janeiro começou a desaprovação a superar a aprovação, muita gente caindo no pessimismo. Você pega um brilhante analista de economia e de política, né? Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi inclusive diretor pelo Brasil no Fundo Monetário Internacional, depois presidente vice-presidente do Banco dos BRICS. O Paulo Nogueira chegou a falar o seguinte: bicho, o Brasil vai viver o efeito Orloff, igualzinho os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi isso, Trump se elegeu, 2 anos depois, um neofascista se elegeu, 2 anos depois se elegeu o Bolsonaro aqui no Brasil. Depois, o fascista perdeu a eleição e tentou um golpe em 21, 4 de janeiro de 21 ou 3 de janeiro de 21. 2 anos depois, 8 de janeiro de 23, o fascista aqui no Brasil perdeu a eleição e tentou um golpe. Lá eles invadiram só o Capitólio, o Congresso Nacional. Aqui invadiram o Capitólio, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal, né, a Suprema Corte. Invadiram tudo, tentaram um golpe. Aí o Paulo Nogueira brinca. E agora, né, terceiro efeito Orloff, né? Agora Trump é eleito, vamos ver o que vai dar em 26, pode ter um efeito Orloff, né? Porque é isso, os dados eram muito negativos, né? Aquele amigo pessoal do presidente Lula, Cacai, um grande advogado, né? O Cacai chegou a falar que já estava torcendo para encontrar uma direita civilizada para as eleições de 26, porque a situação estava difícil. Aí a pesquisa Quest aumentou a depressão. Deu uma crise generalizada. Eu li algumas análises, parecia que era o fim do mundo. Tinha acabado o governo Lula. Acabou, de vez. Aí você vê como esse mundo é maluco, né? A pesquisa Quest foi, acho que foi na terça-feira.
Lá, logo na sequência, de sexta para sábado à noite, sai a pesquisa Datafolha. E a pesquisa Datafolha confirma os rankings da Secom. Estancou a sangria. Estancou a sangria. Parou de cair. Parou de cair. Né? Já tinha saído uma pesquisa da Atlas, que ficou meio abafada, muito interessante, sobre a importância dos programas sociais do governo Lula. Por exemplo, o programa social que tem mais apelo na sociedade brasileira é a farmácia popular. Segundo programa que tem mais apelo na sociedade brasileira, crescendo, pé de meia. Terceiro que vai ter um grande apelo na sociedade brasileira é a isenção dos 5 mil. Esse da isenção dos 5 mil vai criando quase um consenso na sociedade brasileira, que é uma grande vitória e que é preciso taxar os ricos. Então, olha as pesquisas, ou seja, aí saiu do clima de depressão, que já vinha antes e a Quest aumentou, para cair já num clima de euforia. Já tem gente dizendo que agora ninguém segura o governo Lula. Eu vi uma entrevista do Lindenberg, né, que é o líder do PT na Câmara Federal, que agora pronto, já, o pior já passou, agora só vem bons resultados. Para usar a expressão do presidente Lula, é a colheita. É a colheita. Né? Eu acho que nem depressão, nem euforia. Né? Até em função da situação internacional e em função dos gargalos no Brasil, nem depressão nem euforia. Nós vamos viver, quem for se basear muito em pesquisa, vai ter taquicardia elevada, pode ter um infarto. Né? Pode ter um infarto. Né? E nós vamos viver, é isso, um período de muita instabilidade. O governo, né, ele tem margem de, então nem um extremo nem outro, né? O governo ele tem margem de manobra. E o governo tem tempo hábil ainda. Tem tempo hábil ainda. Né? Você vê, o governo está tomando várias iniciativas, não é só na área de comunicação. Né? A exposição do presidente Lula, várias viagens, vários encontros, isso é importantíssimo. Várias iniciativas, várias medidas positivas, né, para minimizar o sofrimento do povo brasileiro vem sendo tomado, várias políticas sociais importantes. Falei agora dessa pesquisa Atlas que mostra exatamente isso, peso do farmácia popular. Né? Então o governo tem tempo para a eleição, até a eleição, e o governo tem margem de manobra. Por outro lado, as pesquisas, a Quest inclusive chamou a atenção, porque a Quest mostrava um aumento acelerado da desaprovação do governo Lula, mas no dia seguinte, que não teve o mesmo destaque na mídia, no dia seguinte a mesma Quest apresentou a pesquisa que mostrava que o Lula era imbatível na disputa eleitoral para a presidência. O Datafolha confirma isso. Né? O que mostra o outro lado do jogo. A extrema-direita brasileira também não está com essa bola toda. A extrema-direita não foi por pressão dos movimentos sociais, não foi por ação do governo Lula, aí a vida. Foi por ação do Poder Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral e agora Supremo Tribunal Federal, STF. Né? Esse mesmo STF, que o golpe foi com o Supremo e com tudo, esse mesmo STF está tendo um papel importantíssimo de colocar o bolsonarismo nos holofotes. Né? Então, a expressão não é muito educada, mas é isso. Esses processos, seja o do TSE e seja agora do Supremo, deixam o bolsonarismo com a bunda exposta na janela. O bolsonarismo está com a bunda exposta na janela. Né? Enquanto golpismo, né? Enquanto plano de assassinar presidente, vice-presidente, ministro do Supremo, né? Enquanto contrabando, mesmo não estando nesse processo agora, nessa denúncia da PGR, mas isso vai aparecer no julgamento, enquanto contrabando de joias, ladrão de joias, né? Enquanto uso de cartão corporativo em motociatas, em outras coisas, tudo isso vai aparecendo, ou seja, em função do judiciário, esse mesmo judiciário do golpe, esse mundo é maluco, ele a terra é plana, mas ela dá cambalhotas, né? Em função desse judiciário, o bolsonarismo está com a bunda exposta na janela. E isso vai gerando uma crise no bolsonarismo. Maluquice, o bolsonarismo foi vitorioso nas eleições municipais do ano passado,
Mas agora existe uma crise no bolsonarismo. Você vê, os governadores, no ato de ontem da Avenida Paulista, né, de São Paulo, né, foram 7 governadores. Desses 7 governadores, 4 são candidatos, são pré-candidatos à presidência da República. Um que já lançou oficialmente, foi um fiasco, mas lançou, que é aquele ruralista, aquele agro-troglodita de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou na Bahia. Foi um fiasco, nem o presidente do partido dele foi, né? Então, Ronaldo Caiado, do União Brasil, lá de Goiás. O outro, que é aí, conhecido de vocês, é muito querido, do Ovo, não é isso? O Romeu Zema, não é isso? Né? Do Novo. O outro, que também está para lançar a candidatura, que é aquele Ratinho lá do Paraná, Ratinho Júnior do Paraná, do PSD do Kassab, e um outro que diz que não é candidato, mas está com uma vontade, uma gula de comer a carniça do Bolsonaro, rapidinha, que é o Tarcísio dos Republicanos de São Paulo. Ou seja, então, enquanto o Bolsonaro não sair da moita, há uma confusão no campo do bolsonarismo. Isso para não falar de Marçal, para não falar de outros. Há uma confusão no campo da extrema-direita. Então, esse é um outro lado da moeda. Se o governo Lula apresenta dificuldades, né, pesquisas apontam isso, geram depressão, outras pesquisas melhoram um pouco, estancam a sangria, geram euforia, né? Enquanto o governo Lula enfrenta essas dificuldades, a extrema-direita também está enfrentando dificuldades. Porque o Bolsonaro não vai largar, ele não pode abdicar da candidatura dele a presidente. Porque se ele abdicar, ele vira carniça, ele acaba. Teve um jornal, acho que foi o Financial Times, que disse isso, ele desaparece do cenário político. Ele desaparece do cenário político. Ontem o ato na Paulista eram já os carniceiros querendo ficar com o espólio. Por isso que foram os 4 governadores que são candidatos, mais outros 3, faltou um só porque está cuidando da incompetência dele no Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro, né, que é do PL lá do Rio de Janeiro, governador do Rio. Também ia, mas não foi, né? Então a extrema-direita está vivendo esse momento também das suas dificuldades, o que não quer dizer que ela esteja totalmente enfraquecida. Eu acho que o ato, estávamos conversando antes do início da nossa conversa aqui agora, o ato ontem na Paulista, ele não foi um sucesso, né? Eles estavam esperando, estavam falando em 600 mil pessoas. A PM aqui, igual a PM do Rio de Janeiro, falou que tinha 360 mil pessoas. Quando pediram o dado oficial, a PM recuou. Nem ela assumiu que tinha 360 mil pessoas. O ato não foi o que eles esperavam, foi bem menor do que o ato do ano passado. O ano passado, o ato na Paulista tinha mais de 200 mil pessoas, né? Esse aí, segundo o monitor da USP, 45 mil pessoas. Segundo o Datafolha, 55 mil pessoas. Foi bem menor, mas mostra ainda a força da extrema-direita. A extrema-direita está ainda com mais força nas ruas do que o campo popular e progressista. Ainda está com mais força nas ruas do que o campo popular e progressista, né? Mas é uma extrema-direita que está também sentindo as dificuldades. Para ir fechando aqui, eu acho então que a gente está vivendo um quadro de empate. Lula está meio empacado, porque mesmo essa pesquisa Datafolha não significa uma grande melhora. Significa que estancou a sangria, mas está empacado. E o Bolsonaro está enjaulado, correndo o risco de, além de inelegível, ir para o presídio. Está correndo esse risco. Muitos falam que é até setembro, é até a mudança da presidência no Supremo do Barroso, né? A conferir, né? Tanto é que me parece, era uma coisa que a gente precisava acompanhar melhor, que a própria direita brasileira, não a extrema direita, mas a própria direita brasileira, né, setores da direita brasileira, que tem muita expressão na mídia, né, já procuram fazer um movimento que é o movimento seguinte: fragiliza, continua com o jornalismo de guerra contra o Lula, para não deixar ele se fortalecer de jeito nenhum, e aproveita e pede a cadeia para Bolsonaro, para tirá-lo de campo.
e pintar a tal da terceira via. A aposta na terceira via da Faria Lima e da mídia já é evidente. É um sujeito chamado Tarcísio de Freitas, que de bolsonarista moderado não tem nada, é um fascista, né? Mas só que é um fascista mais palatável para essa direita Faria Lima, para essa mídia privatista brasileira, né? Então, estão criando um movimento que é jornalismo de guerra contra o Lula, contra o governo, e prisão para o Bolsonaro, para ver se no vácuo cresce uma alternativa de direita moderada, né? O Tarcísio é tratado pela Folha como bolsonarista moderado, né? E a Faria Lima ama o Tarcísio de Freitas, né? Então são movimentos que a gente precisa acompanhar. O governo nessa situação, né? Então tem essa crise do bolsonarismo. O governo nessa situação, como se comporta? Eu acho que o governo tem tomado iniciativas, e não só na área de comunicação, não foi só com a substituição do Pimenta pelo publicitário Sidônio, né? Tem tomado algumas iniciativas, né? Mas principalmente com medidas concretas, com políticas públicas, tem tomado iniciativas. Agora, eu acho que o governo tem, entre outros problemas, dois gargalos principais. Dois gargalos principais. Um gargalo reside na economia. Isso é uma questão polêmica, estou colocando aqui para apanhar, na boa. Eu não sou daqueles que acham que terminou a fase da validade, o prazo de validade daquela frase é economia estúpido. Eu acho que a economia é determinante nesse embate político no Brasil. E por incrível que pareça, mesmo com os dados positivos da economia, né, de crescimento do PIB de 3,4%, de queda de desemprego, de aumento de renda, de programas sociais, mesmo com tudo isso, a sensação na população brasileira, expressa nas pesquisas, é que a economia não vai bem. Não vai bem. E isso se mede principalmente pela questão da inflação, da carestia de vida, da comida que chega na mesa do povo brasileiro. Se mede aí, né? Então, esse é um problema seríssimo do governo Lula, né? Ele não conseguiu fazer o que prometeu, né? Então, há uma sensação de desilusão, isso as pesquisas apontam, né? De desilusão da sociedade brasileira. O governo Lula ainda está muito amarrado. Uma coisa que amarra o governo Lula foi o que eles montaram da chamada autonomia e independência do Banco Central. O Banco Central está totalmente capturado pelo capital financeiro. Não adiantou mudar do Bob Fields Neto, do Campos Neto, para o Galípolo. Quem manda no Banco Central é o capital financeiro. Então continua com essa política de juros suicida, essa política de juros pornográfica, né? Que impede maior crescimento e que compromete boa parte dos recursos públicos para pagar dívida. Boa parte dos recursos públicos para pagar dívida, né? Então, são bilhões de reais para pagar dívida. Cada um ponto de aumento na Selic, são 45, 50 bilhões de reais a mais nos títulos da dívida pública. Então isso asfixia a economia brasileira, impede o governo de fazer um monte de coisa. Isso tem a ver com a tal da autonomia, que não tem nada de autônomo, do Banco Central. Mas isso também tem a ver, aí não tem autonomia do Banco Central, isso também tem a ver com a política de austeridade fiscal do Ministério da Fazenda. Tem a ver com austericídio fiscal, né? Então, isso trava a economia e eu acho que isso gera uma percepção de que as coisas não estão boas. Uma percepção de que não adiantou eleger o atual governo. Essa situação cria base para a extrema-direita e para a direita no Brasil. Então acho que esse é um gargalo que o governo tem, onde o governo não apresenta muita ousadia, ao contrário, só fica no discurso de ajuste fiscal, só batendo nessa tecla. Eu acho que esse é um problema seríssimo do governo. E um outro problema, e um não exclui o outro, na minha opinião, na minha merreca de opinião, e um outro problema é um governo que segue não fazendo disputa política na sociedade. Para usar um termo caro a um sujeito chamado Gramsci, serve não fazendo disputa de hegemonia na sociedade.
ou para usar um termo da moda, seguem não fazendo disputa de narrativa na sociedade. É um governo que não politiza a sociedade, né? Nunca fez isso. O governo Lula 1, Lula 2, nunca investiu nessa pedagogia, nunca investiu em mobilizações, né? E segue não fazendo isso, não fazendo essa disputa. Isso afeta inclusive a área de comunicação, isso cria pouca sinergia entre os ministérios, isso cria pouca relação com a militância. É um governo que não investe na militância, é um monte de conferência institucional, debate institucional, eventos institucionais. Semana passada mesmo teve um, mas são só eventos institucionais, né? Não se cativa a militância, não envolve a militância. Você vê, é um maluco, a extrema-direita está com muito mais sangue nos olhos do que as forças de esquerda, né? Está com muito mais sangue nos olhos. O Bolsonaro fez vários atos enquanto era presidente da República. Vários atos políticos. Para criticar o Congresso na época do Rodrigo Maia, depois não criticou mais. Para criticar o Supremo, para pedir para ir para cima do Supremo. Para criticar as políticas adotadas durante a pandemia. As ações que eram necessárias durante a pandemia para evitar 700 mil mortes que ocorreram no Brasil, né? Essa carnificina que ocorreu no Brasil, fruto do negacionismo. Ele fez vários atos políticos, seja em motociatas, seja em atos no 7 de setembro, ele fez vários atos políticos, chamava para atos políticos. Agora mesmo está fazendo vários atos políticos, continua fazendo atos políticos, utilizando a estrutura do Estado. Ele vem, dorme no Palácio dos Bandeirantes do governo de São Paulo, reúne com os governadores no Palácio dos Bandeirantes, utiliza a estrutura do governo do Estado, utilizando. Aonde o governo Lula faz essa disputa política? Joga em mobilização. Poderia, né? Poderia, nessa questão agora da arrogância imperial, poderia nessa questão da isenção do imposto, poderia transformar, por exemplo, o 1º de maio num grande ato nacional em defesa da isenção dos impostos e da taxação dos ricos. Poderia, não faz. Nunca fez, continua não fazendo. Não investe em politização, não investe em mobilização da sociedade. Eu acho que esses são os dois grandes gargalos desse governo. Para fechar, 30 minutos, diante disso, o que fazer? Eu sempre brinco com isso, não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia, né? Agora, eu acho que uma coisa é certa, não dá para ficar esperando ações do governo. Movimento sindical e movimento social tem que preservar sempre pela sua autonomia. Não dá para ficar esperando sentado ações do governo, né? Eu acho que o movimento social brasileiro, ele tem, entre outros desafios, isso é uma coisa que eu já falei em outra oportunidade aí no Simpro, né? Ele tem 3 grandes desafios que eu acho que se mantêm. Desmascarar a extrema-direita, né? Então é sem anistia, prisão para Bolsonaro, é sem perdão, desmascarar a extrema-direita. Se o Bolsonaro for para a cadeia, muda o quadro político, né? Se os generais forem para a cadeia, muda o quadro político. Além do Braga Neto, aquele general que o próprio Bolsonaro chama de general Gagá, o Heleno, né? O ex-ministro da Defesa, comandante da Marinha, se forem para a cadeia, né? Isso repercute, né? Então, desmascarar a extrema-direita com forças, estimular mais divisão no seu meio. Segundo, manter a pressão sobre o governo. Não existe, não está no horizonte uma ultrapassagem à esquerda. Alguns setores começam a aventar a possibilidade de uma ultrapassagem à esquerda do governo Lula. Isso não está no horizonte. Se esse governo for derrotado, toda a esquerda será derrotada. Todo o movimento social será derrotado. Então é fundamental o êxito desse governo. Agora, para ele ter êxito, é preciso avançar nas mudanças. E para avançar nas mudanças, o próprio Lula diz, é preciso ter pressão. Ele não precisa de puxa-saco, né, de bajulação, né? É preciso ter pressão. Então é um segundo grande desafio. E um terceiro grande desafio é aproveitar esse momento para reforçar, para ganhar musculatura no movimento social, né? Investindo mais em formação, em comunicação,
investindo mais em organização e mobilização, né? Nivalda que tem insistido nesses 4 eixos, né? Eu acho que são importantíssimos, né? Então eu acho que para isso, eu acho que tem algumas bandeiras que ajudam, tanto no esforço de formação, de comunicação, de organização, como de mobilização, que são bandeiras que estão quicando e que eu acho que a gente devia jogar mais peso. No combate à extrema-direita é o sem anistia, prisão ao Bolsonaro. No envolvimento do povo brasileiro é essa questão da isenção e da taxação dos ricaços e essa questão da humanização do trabalho, do fim da jornada 6x1, né? E é também o debate sobre mudanças na política monetária e fiscal brasileira. Mudanças na política de juros, mudanças no austericídio fiscal. Eu acho que essas são bandeiras que ajudam nesse processo de comunicação, de como debater essas ideias com as nossas bases e com a sociedade, que ajudam no processo de formação de novas lideranças, que ajudam na organização e que ajudam na luta, na mobilização. É isso, ponto final, falei 35 minutos, chega. Espero